Galera, Flamengo e Corinthians entram em campo hoje, galera, pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo vem com o time reserva hoje, né, para enfrentar o time do Corinthians no Maracanã. Lembrando que o Corinthians está há 5 anos sem vencer o Flamengo no Maracanã. E hoje é um jogo também que é importante para o time do Corinthians. Lembrando, o Corinthians precisa, né, se manter no G4 do Campeonato Brasileiro, assim, para conseguir a vaga diretamente na fase de grupos da próxima Libertadores. E já o Flamengo já tem vaga garantida na fase de grupos da próxima Libertadores. Lembrando, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e também da Copa Libertadores, e também no Brasileirão o Flamengo ocupa aí a 3ª colocação, e com isso o Flamengo já tem vaga garantida na próxima edição da Libertadores. Hoje para o Flamengo é um jogo mais estilo amistoso, mas lembrando, o Flamengo joga com o time reserva, que é um time muito forte. O time reserva do Flamengo não é um time fraco, então o time do Corinthians não vai ter vida fácil hoje no estádio do Maracanã. Lembrando, o jogo tem início às 9h30 da noite. Eu separei um corte aqui do Futebol 90 falando sobre a partida entre Flamengo e Corinthians. Lembrando, o link vai estar na descrição. Crédito Total ESPN do Grupo Disney. Bora lá pro vídeo. Flamengo e Corinthians. Se repete a final da Copa do Brasil hoje no Maracanã. Vamos dar uma olhada nas escalações pra gente começar esse papo aqui, porque o Corinthians tem dúvidas, né, pro jogo de hoje. O Flamengo tem ressaca, tem férias. De título. Não tem dúvida, tá mais em férias, né, Dani? Dúvida, aí, ó, dúvida o time não é a do palavra, Dorival né? é esse aí, ó. O Hugo... Não, o do Corinthians é. O do Flamengo não. Esse aí que tá na tela. O Flamengo é Hugo, Mateuzinho, Fabrício, Bruno, Pablo, Ayrton, Lucas, Diego ou João Gomes, Pulgar, Vitor Hugo, lá na frente Cebolinha, Marinho e Matheus França. O Gabigol, ele tá preocupado, é que horas vai ser o desfile na Avenida Presidente Vargas, já tá cobrando o prefeito do Rio de Janeiro. Tá errado nada, tá certíssimo. Tá. Roda o Corinthians aí pra gente dar uma olhada. Ele já entregou. Aí. O Corinthians é que tem a dúvida ali do Renato, se vai estar à disposição ou não, ou se entra o Juliano. A zaga também pode ser com o Balbuena ou o Robert. Eu acho que é o Felipe Almeida quem comanda ali a equipe do Corinthians nesse jogo, né? Eu acho, Prates, que esse jogo pro Flamengo, ele é um jogo de comemoração, de reencontro com a torcida, já que não se pôde receber o time no aeroporto depois do título da Libertadores por conta de eleição. Ingressos esgotados. É essa pressão que vai movimentar o Flamengo para jogar contra o Corinthians? Porque a pressão é da festa. O Corinthians tem o retorno. Mas para mim é um jogo traiçoeiro pro Corinthians, Dani. Porque é um Flamengo, entre aspas, bem mais leve. É um Flamengo com jogadores que não são titulares, mas jogaram muitas vezes no Brasileiro. Não é um time desentrosado que o pessoal tá chegando agora. Vem você aqui, não. O pessoal se conhece. Vem você aqui, você, veste camisa, põe um colete aí, não. O pessoal se conhece. Esse time já jogou junto algumas vezes. E o Flamengo vai com muita tranquilidade para o jogo. Clima de muita festa, ganhou a Libertadores há 3 dias, ou melhor, há 4 dias. Então, tudo hoje no Maracanã é positivo para o Flamengo. Para o Corinthians ainda não é positiva a situação de não garantir a vaga direta à Libertadores, que a gente comentava aqui no começo do programa. Uma coisa é o ano com vaga direta na fase de grupos. Outra coisa é o ano, em fevereiro, você definindo já mata-mata para jogar a Libertadores. Sim. Então, acho que o jogo, assim... Parece ser contra um Flamengo mais enfraquecido, parece ser contra um Flamengo menos mobilizado, mas eu acho que é um Flamengo mais leve que pode complicar para o Corinthians hoje. Mas essa festa, essa tirada de pé, esses 2 títulos já garantidos, a vaga na Libertadores conquistada, isso também não dá uma... Eu ia perguntar para você, mas eu vou perguntar para lá, você vai entender. Não faz um jogador também dar uma... Então, eu vou bola rola, eu vou dar minha opinião de quando eu jogava. Se fosse o time titular do Flamengo, era uma baita vantagem pro Corinthians. Porque, os caras foram pro campo. Você acha que o titular ia tirar mais o pé do que o reserva? Ia tirar o pé, a responsabilidade do Corinthians, entre aspas, não ia ser maior, porque ele ia estar jogando contra o time titular, campeão da Libertadores. E assim, depois de um título da magnitude daquele ali, o cara que é titular e o time do Flamengo titular, a gente sabe qual é, ele relaxa, sem dúvida nenhuma relaxa, porque assim... Hoje o alto nível exige uma dedicação, uma entrega mental, física absurda. E aí, por mais que tu queira, quando tu ganha, tu fala assim... Ó. Só que sendo o time reserva do Flamengo, eu acho que é pior pro Corinthians por causa disso. É um time que vai entrar com a responsabilidade de representar o time campeão, porque se toma uma sapatada do Corinthians, por isso que são reserva, não sei o quê, começa a descolar do time titular muito, e são caras que vão querer... mostrar também o cartão de visita deles.
a representatividade deles, a importância deles e o tamanho deles. Então, para o Corinthians, eu vejo que é pior o time reserva hoje. E até porque o time do Flamengo reserva é bom também, né? Sim, é bom e tá entrosado, né? A gente falou isso aqui várias vezes. É uma outra maneira de jogar em relação ao time principal do Flamengo, mas é um time que já está assumindo esse Campeonato Brasileiro há muito tempo. Tem gente com fome ali, né, Dani? Tem gente com fome, tem gente querendo olhar para o ano que vem, tem gente querendo marcar posição no elenco, tem gente ciente que tem um Mundial de Clube batendo na porta, tem gente ciente que não pôde jogar outro tipo de competição, como a Copa do Brasil, como é o caso do Eric ali, querendo talvez se apresentar, porque a gente debate muitas vezes que falta uma opção ali para aquela região do campo do Flamengo. E eu tô com o Praz, e ele esteve lá dentro. Para o Corinthians, a notícia talvez não seja tão boa, porque o jogador do Flamengo ele bate muito na tecla que ele queria festa, né? E nada contra. Se o time titular do Flamengo entra em campo hoje, a atenção está muito mais na arquibancada do que exatamente no compromisso em campo. Imagina o Gabigol jogando hoje, cara. Ia jogar, ia tentar fazer o seu... Só que ele está querendo o carinho do povo que ele não tem quando não teve quando desembarcou no domingo, que ele está brincando em rede social, pressionando para ter a festa ali na Presidente Vargas. Ele está muito mais focado nisso. Do outro lado, tem uma turma aqui com um prato de comida na frente. Todo mundo sabe, o Flamengo voltou a ser aquele time que vira o ano e todo mundo quer saber onde vai parar. Tem espaço no time? Tem vaga no elenco? Vai contratar, não vai? Vai jogar o Mundial? 2, 3 reforços de peso, começou a falar. Então, eu acho que tem uma fome ali que talvez possa incomodar minimamente o Corinthians. Aí pega o que você falou inicialmente. Não é um time para estrangeiro reforço, que é um catadão. Sabe jogar. A gente está falando de Ayrton Lucas, a gente está falando de provavelmente, talvez, o João por ali. A gente está falando de um Cebolinha. A gente está falando de um monte de jogador que já cansou de resolver jogo nesse Campeonato Brasileiro. Então, é um Flamengo muito forte. Pergunta que às vezes a gente faz aqui. Esse time do Flamengo hoje ganharia de quantos no Brasileirão? Então, assim, não é essa baba do boi cansado para dar uma sapatada e o Corinthians confirmar a vaga na Libertadores. E mais, é um jogo no Maracanã lotado, Dani. Maracanã lotado ele mexe, não adianta. Independentemente do que você vai entrar, ele mexe. Ele mexe com o jogador. O jogador não quer tomar um baile do Corinthians. O jogador não quer ser derrotado em casa. O jogador não quer que ninguém carimbe faixa. Tem um compromisso ali que talvez complique um pouco mais para o Corinthians. Tô olhando os relacionados aqui, Bubu, do Flamengo, né? Para saber a tua opinião em relação a olhar esse banco, ver o time que está em campo e falar assim, opa, Arrascaeta, não tem. Gabigol, não tem. Thiago Maia, também não tem. Aí tem... Tá Everton Ribeiro, tá Fabrício Bruno vai estar jogando, João Gomes vai estar no banco ou começa jogando. Aí tem o Vidal, tem o Rodinei, alguns jogadores do time titular relacionados. O Corinthians, quando entra em campo, ele fala, dá pra gente hoje, vamos tirar aquela zica de Copa do Brasil que ficou ali e vamos embora. Então, o companheiro Pedro levantou algumas bolas aqui para eu cortar, né? Então, vamos lá primeiro. Cuidado. Fome, prato de comida, quem tem é o Corinthians. O Corinthians foi eliminado pelo Flamengo, tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil. E a Copa do Brasil de forma muito doída. Doeu muito nos jogadores do Corinthians pela forma como foi. Porque o Corinthians terminou bem a partida e muita gente imaginava que nos pênaltis era favorito. Então, há uma motivação corintiana. Quem está com fome para ganhar esse jogo, então, para mim, não importava a escalação do Flamengo. O Corinthians vai entrar nesse jogo com muito mais fome e apetite. E é claro, o Flamengo ganhou 2 títulos recentes. Esse jogo tem muito menos peso e importância para o Flamengo do que o Corinthians. Então, se alguém vai com fome para trucidar o prato de comida, para mim vai ser o Corinthians. Tanto que a torcida do Corinthians, companheiro Pedro, está indo para o Rio de Janeiro furando os bloqueios nas estradas. Diferente de você, ela não ficou com desculpinha. Não, é porque eu sou um só, né? Eu sou um só. A torcida do Corinthians são tem mais 30 milhões, né, cara? Então... O pessoal que tá bloqueando a estrada... Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. Bom, o dia que eu tiver a força de 30 milhões, né? Vamos lá. Então, a torcida do Corinthians está motivada porque quer ganhar. Um jogo do Flamengo, do Maracanã, não quer ser humilhado, não quer perder de novo e tal. E agora o companheiro aqui, o Prates, falou... o time do Flamengo parece mais fraco, mas não é. Parece e é mais fraco mesmo. Porque eu vou jogar contra o Flamengo, eu não quero o Gabigol, eu não quero enfrentar o Arrascaeta. Tira esse aqui, eu tiro do meio time que tá aí não vai jogar, eu escolho... Você prefere enfrentar esse de hoje? Prefiro enfrentar esse daí, entendeu? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sério? Todo mundo prefere enfrentar esse de hoje, todo mundo sabe que o Corinthians tem fome, só que a ótica era o time reserva do Flamengo que entra em campo. Ninguém falou que o Corinthians não tem fome. Então, e a preparação dos caras que foram campeões para hoje, né? Eu vou falar uma coisa assim que poucas vezes eu fiz na minha vida, de atleta, mas pode eu falar, fiz. a gente tem muito interesse Já acabou nisso. essa vida atleta, pode falar. Fui campeão da Copa do Brasil, né? Aquela comemoração toda. Aí teve comemoração no dia, depois, e a gente ia jogar contra era no Maracanã. Não sei se não era contra o Flamengo, última rodada. Chita Verde diz, era contra o Flamengo, foi 2-1 E aí o Marcelo Oliveira chegou e perguntou, quem quer jogar aqui? Eu falei, professora, quem quer jogar? Eu quero, mas eu não posso, eu não consigo.
Porque, cara, assim, a comemoração... A recuperação é lenta, né? É. Ainda não tirei tudo do corpo. Não, pô. Opa! Eu fiz coisas que eu nem lembro que eu fiz. Opa! Né? É isso aí. Fecha ali no prazo ali, ó. Fecha ali no prazo ali. É isso aí, ó. Minha esposa e meus filhos falaram. Então, assim... Acontece. Eu cantei pagode que eu não cantava, que eu não tocava. Assim. Então nunca mais parou, né? E aí, que assim, maravilha por mais que tu queira jogar, a tua preparação não é a mesma. Tu não tá em condições de ser o Fernando Praz que jogou, ou o Gabigol que jogou. Então, mas aí tem o lado do Corinthians. O Corinthians não tem isso. O Corinthians está focado e sabe da importância disso. Por isso que esses caras não vão jogar. Vão jogar os outros, que com certeza comemoraram também, mas falaram, opa, peraí, quê? Corinthians no meio de semana no Maracanã? Pode cair no meu Coloca colo. as campanhas aí pra gente, por favor, de Corinthians e Flamengo depois do encontro na Copa do Brasil até agora, pra gente entender o que pesa mais pra esse Corinthians, né? Se é a ressaca, se é a indefinição do que vai acontecer pra frente com o Vitor Pereira. O aproveitamento do Flamengo foi de 100% e o do Corinthians foi de 44,4%. Vitória contra o Santos na Vila, em que o Corinthians foi muito mal no primeiro tempo, segundo tempo Não ficou jogou gordo, bem, e no né? final o Roger Guedes fez o gol. É isso. Teve Então, arbitragem assim, também nesse jogo, não teve, né? Arbitragem. Não provocar. pra mim tá claro que a eliminação não, né? A perda do título na Copa do Brasil, do jeito que foi, teve um peso grande. Teve. Agora tem um detalhe aí, Dani. Hoje é o dia de tirar esse peso? Pode ser. Eu, assim, não tem como voltar, é um outro tipo de jogo. Eu acho que não tem como mudar aquilo lá. Não é que vai ganhar hoje o Corinthians se ganhar do Flamengo, não. Diminuiu a dor da perda da Copa do Brasil, não. É uma outra história, é um outro jogo, outro campeonato. O Corinthians ficou a um pênalti para ganhar, o Fagner perdeu o pênalti. A gente poderia estar falando do Corinthians campeão na Copa do Brasil hoje e talvez um outro Flamengo, né, nas semanas seguintes. Mas o que o Corinthians me parece que tem de chamar e tem de olhar com muito carinho para, não o final do ano, boa parte da temporada, é que o time mesmo fazendo uma campanha segura no Brasileiro, vice-campeão da forma que foi da Copa do Brasil, o Corinthians tem poucos jogos muito bem jogados no ano. Isso é uma coisa que, para esse ano tudo bem, o Vitor Pereira tem uma aceitação muito grande, muitos corintianos gostam do Vitor Pereira, ele não tem ainda uma definição, pelo menos pública, se vai ficar ou não, mas o Corinthians se encontrou muito no ano do meio para frente, quando individualmente Renato Augusto, Guedes e Yuri Alberto se encontraram no campo. E aí eu não sei o quanto é do treinador que os encontrou ou do quanto eles se encontraram também. E o treinador, obviamente, com inteligência, não quis mexer naquilo. Opa, meu time agora encontrou. Eu encontrei um jeito de jogar, de atacar, de ser mais criativo com esses três juntos. Né? Então, isso também tem de ser pesado. O que a gente viu do Corinthians no recorte pós-Copa do Brasil é uma boa explicação do Corinthians no ano. Bons resultados, muitas vezes, algumas vitórias, mas atuações não tão seguras assim. Veremos hoje no Maracanã. Mas você acha que a gente não precisa pesar a perda da Copa do Brasil nesse desempenho pós-final? Esse curto, sim. Eu acho que a gente falo até um pouco antes. Eu não acho que o time talvez tenha parado de funcionar por uma falta de trabalho. O time sentiu. Não. O time sentiu claro, muito. Acho que o Bubu estava lembrando do cenário que foi a boa atuação do Corinthians, leva para os pênaltis, chega com chance. O time sentiu muito aquela pancada da derrota nos pênaltis, esteve à frente nos pênaltis para ser campeão. Quando vai para os pênaltis, a maioria das pessoas acreditava que a vantagem era. E eu acho que isso pesa muito na avaliação do desempenho. Acho que isso pesa na avaliação do desempenho posterior. O flamenguista que viu o pênalti ajoelhado no Maracanã. Então, que não viu. Mas esses três jogos, Pedro, tem esse contexto que você fala. Agora, os jogos anteriores, talvez tirando o segundo tempo do Maracanã, que foi melhor que o Flamengo. Os jogos anteriores, para mim, tem dedo. Numa curta amostragem, talvez ali de um mês e pouco, antes da final da Copa do Brasil, tem dedo de trabalho. Não acho que seja um simples encaixe das peças. Claro que tem trabalho. Tem dedo de trabalho. Eu concordo com você que a amostragem do ano como um todo, tivemos poucos grandes momentos desse Corinthians, concordo. Só que eu acho que dá para aproveitar o que ficou de um momento ali de acerto, de encaixe, de dedo do Vitor, as melhores peças à disposição, para olhar uma possível continuidade do Vitor, que a gente não sabe, até indicam que não. Mas eu acho que tem coisa. Eu não pegaria esse recorte de 3 jogos pós-Copa do Brasil, ressaqueado, palhado, um Corinthians sentindo, um Corinthians que hoje talvez leve muito isso para campo para tentar se recuperar. Mas esse recorte ele pesa para entrar no campo hoje, porque é o mesmo adversário. Não, mas é porque ele fala de olhar para o ano que vem. O extrato que você tira de 2022. Eu não consigo colocar esses 3 jogos no balaio. Eu acho que é preciso ponderar o contexto. Entendeu? Eu acho que é preciso ponderar. Se não vem uma vaga em fase de grupo de Libertadores, se a reta final você demora a recuperar também, a responder, porque também não dá para ficar eternamente nessa ressaca aí, nesse golpe aí que você sentiu da final. Se isso demora muito, acho que você tem que pensar. Agora, tem trabalho para ser considerado. Eu não acho que é só e tão somente esses 3 jogos. Ela não recuperou, não desempenhou. Por quê? Porque tem uma ressaca, tem um abalo emocional, tem um abalo anímico. Daniela gosta muito que a gente fala. Adoro essa palavra. Então, assim... Explica para o fã de esporte o que é anímico. Anímico é que vai muito além do que é exatamente a coisa fria. É a sua capacidade de
absorver ou não as sensações que cercam ali. Você está, como é que você pode dizer? Você está emocionalmente abalado, está impactado do ponto de vista emocional. Seu estado anímico tem a ver com seu estado emocional. Então não dá pra usar emocional não, em vez de anímico? Não, mas só para não repetir, porque a gente fez emocional, psicológico. Tá todo mundo no A gente divã, traz né? um anímico aqui só para dar um molho. Divã aqui, aí eu entendi o que você falou. Ô, Rodrigo, o que afeta mais pra você? Eu acho que tem que ponderar, eu concordo com o Pedro em relação ao próximo ano, mas em relação ao que a gente fala de trabalho do Corinthians pós-Copa do Brasil, eu acho que tem que levar em conta sim, até porque é o mesmo adversário. Então, levando em conta que tem mais 3 jogos hoje, um bom resultado, um bom jogo hoje contra esse adversário, muda o finalzinho de ano. Porque isso daí é normal, né? O time do Corinthians, toda a equipe, quando acaba perdendo um título assim importante, às vezes se abala, né? Um pouco, dá mais do jeito que foi nos pênaltis. Qualquer equipe acaba se abalando, né? Então, com isso, o Corinthians caiu um pouquinho de produção, mas o Corinthians, para mim, tá dentro da fase de grupos da próxima Libertadores. Não acredito que o Corinthians vai ficar de fora, entendeu? Mesmo que a distância do Corinthians para as demais equipes é grande, é quase 7 pontos. Entendeu? De diferença, então para mim o Corinthians está dentro, o Flamengo hoje vai jogar em clima mais amistoso, mas é claro, os jogadores que vão jogar são jogadores que não costumam ser titulares, então os jogadores vão vir querendo um jogo, vão querer ganhar, não adianta vir querer jogar no Maracanã pensando que o Flamengo vai vender o jogo, que não vai não, vai querer vencer, entendeu? Porque a vitória sempre, o Flamengo sempre quando joga, sempre quer ganhar, ainda mais contra o Corinthians. O Corinthians é um grande rival do Flamengo, então o Corinthians não vai ter vida fácil no Maracanã, galera. Eu vou ficando por aqui, valeu, fui e nos vemos aí, galera, no próximo vídeo.